graças a Ti pelo seu dia, por mais uma oportunidade de conhecer a Tua verdade. Me submete, Deus, à Tua verdade, santa, perfeita e agradável. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos dar a continuidade a essa série de aulas sobre o culto público e o lugar das crianças nele, né? Sobre essa doutrina e prática da Escritura Sagrada, e que a Igreja do Senhor praticou durante todos esses séculos, e que nas últimas décadas, especialmente nas últimas décadas, tem sido relativizada, desprezada e negligenciada. Graças ao Senhor, a Igreja tem praticado isso já. Alguns irmãos têm chegado, se admirado e já visto os frutos de alguns anos de trabalho com as crianças no culto, os bons frutos disso, e o esforço dessa retomada é fortalecer aqueles que já foram instruídos, reajustarmos, apertarmos os parafusos em algum ponto que precisa ser reajustado e instruir aqueles que estão chegando. Eu encontrei esse material aqui, que foi o que eu usei em 2019, eu não tinha encontrado ele nos meus arquivos, e a gente vai segui-lo. Não vai segui-lo, né, arrisca, porque muito do que está aqui a gente já viu, mas eu vou ler alguns trechos que a gente tem proveito para retomar essa questão, e hoje nós vamos ver as questões práticas, né, as orientações práticas da presença das crianças no culto. Por exemplo, irmãos, fechando a argumentação, fechando a exposição desse tema, vejam essa fala de Calvino, quando ele diz assim: finalmente, quando as crianças são mencionadas, é feita uma referência à propagação da sã doutrina, para que a pura adoração a Deus possa ser continuamente mantida. Ele, portanto, ordena que a lei deve ser recitada, não para aquela geração apenas, mas enquanto permanecem como povo. E certamente todos os filhos de Deus devem cuidar em transmitir à sua posteridade aquilo que eles mesmos têm aprendido. Todavia, devemos destacar que toda a doutrina que poderia ser passada adiante por seus ancestrais não é aqui sem critério algum louvada, mas Deus, em vez disso, reivindica para si a inteira autoridade, tanto sobre os pais como sobre os filhos. Calvino, irmãos, ele está comentando o texto em que o Senhor ordena que os filhos da aliança também estivessem recebendo a instrução da lei do Senhor, e ele aplica esse texto dessas duas formas, como nós temos aplicado também para os irmãos, tanto na orientação privada, no discipulado individual e privado, quanto no ordenamento público do culto. Então, nós ensinamos os nossos filhos o conteúdo da fé e nós os chamamos a viver, a praticarem o culto. Mesmo que eles ainda não tenham expressado essa fé, eles já fazem parte do povo do pacto. Eles já têm o direito e são chamados a serem instruídos ao culto ao Senhor. E é assim que a fé cristã, irmãos, ela é passada de geração em geração. É com o ensino do básico, do essencial. Isso é mantido pela Igreja do Senhor. E os filhos, eles estão nesse contexto da Igreja de Cristo, no contexto da igreja local, aprendendo no ápice da expressão da igreja. Eu creio, irmãos, que já ter ficado claro para a igreja que o culto público é o ponto máximo da Igreja de Cristo. Enquanto comunidade, enquanto corpo, muitas coisas fazem parte, muitas coisas são importantes, muitas coisas são até, vou dizer, essenciais, estão nessa categoria. Mas o ápice de tudo, como que numa montanha subindo, é o culto público. O culto público é essa expressão do ser igreja, é essa expressão da nossa fé como povo. E os filhos, eles são chamados a fazer parte dessa expressão máxima. Ora, a expressão máxima da nossa devoção ao Senhor, do nosso relacionamento como povo ao Senhor, os nossos filhos vão ser deixados de fora. Eles vão aprender tudo. Eles vão aprender o culto doméstico, a devoção privada, eles vão aprender a piedade, eles vão aprender o amor, eles vão aprender o relacionamento pai e mãe, esposa e esposa, mas não vão aprender esse aspecto máximo da nossa, como igreja. Então o que Calvino está destacando aqui é isso, é de Deus ter chamado os pais a passarem das gerações adiante também esse aspecto das ordenanças do culto ao Senhor. E aí Douglas Wilson, irmãos, numa obra que foi recomendada para a igreja já na ocasião do congresso da conferência de Cosmovisão sobre a educação reformada, vocês iam me falar quando, hein? Que não está passando. Qual era o momento que vocês iam me falar que o slide não está aparecendo aqui? Né? Por isso que ninguém estava olhando para a parede. E eu todo, né?
empolgado com os slides. Tá aqui, gente, os slides, ó. Amados, obrigado, viu? Vamos seguir. Douglas Wilson, nesse livro, Por que as crianças precisam de educação cristã, ele faz um ponto sobre a educação que eu penso que é totalmente aplicável. Tá aparecendo aqui agora, né? É totalmente aplicável à questão das crianças no culto. Ele diz o seguinte: a fé cristã não é como um brinquedo da Disneylândia, que só pode admitir pessoas com determinada altura. O inimigo da alma dos nossos filhos não fica esperando até que eles alcancem a maioridade. Sendo assim, por que deveríamos esperar? Irmãos, ele fala isso aqui com relação à educação. E é novamente um lembrete aos pais do que nós vimos. Essa não é uma coisa de pouca importância, não é uma coisa que tem que relativizar, não é uma coisa que tem que se... Não, qualquer coisa dá certo, é só fazer uma adaptaçãozinha. Não, é muito séria. Mas aplicando isso ao culto, é a mesma coisa, irmãos. Porque a maneira como alguns querem lidar com o culto infantil, ou tirando as crianças do culto, é quase que como um playground, em que você vai falar algumas coisas ali da fé cristã de uma forma bem superficial, bem geral, numa linguagem às vezes muito infantilizada, e a gente como a gente fala aqui no Nordeste, né? Dormindo no ponto, lidando com o culto, com a expressão máxima do ser igreja, é como se fosse um brinquedo da Disneylândia. Se você tiver tal altura, você pode brincar. Se você não tiver tal altura, você não pode brincar, né? E não é essa a ideia do culto, irmãos. Então, lembrando que é só uma retomada aqui, tá, irmãos? De alguns trechos da argumentação das duas últimas aulas. O pastor batista David Brain, ele escreveu um livro fantástico também, chamado Guarde-os do Mal, sobre educação de filhos. E ele comenta sobre vários elementos que estão ligados à educação do imaginário, da alma da criança, para que ela caminhe nos caminhos do Senhor. E ele destaca isso aqui: um culto corporativo é uma cerimônia e ritual para o qual a família deve se preparar, esperar e honrar. Crianças devem estar no culto para que vejam os rituais que levantarão questões e incendiarão suas imaginações. De modo geral ou pequeno, o culto de domingo está moldando a imaginação religiosa dos nossos filhos. O que fazemos antes e depois do culto, como o adoramos, como o abordamos, como nos sentamos, como cantamos, conversamos no carro durante a ida e a volta, etc. Tudo isso está ligado, irmãos, como um instrumento de Deus para converter os nossos filhos, como forma de pregação do Evangelho para os nossos filhos. Então, essa citação aqui é para fazer referência a um outro argumento que nós falamos sobre o imaginário dos nossos filhos que está sendo formado na piedade, né? Deixa eu passar aqui. Pronto, aí vem algumas questões práticas, tá bom, irmãos? Aquela imagem ali era porque na época vinha uma série de argumentos, aí ele terminava perguntando: vai me tirar do culto? Né? Você tá doido? E agora, irmãos, algumas orientações práticas, que é o que ficou de nós vermos, né? Como fazer isso, irmãos? Como fazer isso? Essa é a maior dilema, angústia de alguns, porque às vezes até assim, não, eu entendo, faz todo sentido agora, é bíblico, está claro, mas como? Como fazer isso? Aí, irmãos, vem uma aplicação do que nós vimos na exposição de hoje pela manhã. Se o Senhor ordenou, o que nós vamos fazer então é perguntar para a mesma palavra que nos ordenou, ou para a sabedoria cristã, como fazer aquilo que foi ordenado. Nunca, diante do que é ordenado, eu vou levantar obstáculos para anular a ordenação. Como isso é comum, irmão, no nosso meio? Então, Deus mandou uma coisa. Aí fala assim, não, é verdade, Deus mandou. Mas isso aqui, mas hoje é assim, assado. Mas a cultura, a gente não se esforça nem para parar para pensar assim: Senhor, o Senhor mandou, nós vamos fazer. Bora pensar como? Mais do que bora pensar como, vamos também investigar na palavra se ela nos dá um como fazer, e não simplesmente levantar uma série de desculpas para não fazer. Aí é aquilo que a gente falou, que a gente viu na exposição, irmãos. Essa nossa geração, ela revela o coração em cada detalhe da vida cristã, porque em cada detalhe da vida cristã, do ser igreja, sempre tem uma desculpa, um porém, para não fazer o que o Senhor está mandando. Sempre tem isso, irmãos. E isso é reprovável pelo Senhor. Ficou claro que, sim, as crianças têm de participar do culto, elas fazem parte dessa igreja local, elas têm de estar cultuando ao Senhor aqui, elas estão recebendo a instrução das ordenanças, elas vão ser expostas à palavra, elas vão ver os sacramentos,
ponto, está claro. Agora vamos para o como. E não simplesmente diante disso assim, mas tal coisa não é o caminho, irmãos. Então, como? Vem algumas orientações práticas da própria Escritura, como da sabedoria da palavra aplicada na vida. Primeiro, foque este momento durante a semana. Fale sobre o culto de domingo ao longo da semana. Ajude seus filhos a verem que cada semana começa com esse privilégio, conforme nos orientar nesses textos. Fale. Nós não temos, irmãos, como esperar que isso ganhe força no coração dos nossos filhos se nós lidamos com isso de uma forma alheia. Os nossos filhos só sabem que é domingo ou que vai ter culto naquela semana, no domingo pela manhã. E se o pai decidir não ir para o culto, para ir para a praia, por exemplo, o filho vai nem sentir falta que teve essa falta. Aí na terça-feira, eita papai, nem teve culto, não foi essa semana. Isso, irmãos, é totalmente indevido. Se o Senhor nos ordena no 4º mandamento a santificar esse dia para Ele, e diz que todo o nosso ordenamento da nossa família, da nossa casa, vai girar em torno disso, é também para que durante toda a semana nós falemos com os nossos filhos sobre o culto, revisemos o que foi falado no culto passado. Se no sábado à noite, no início da noite é colocado sobre o texto, você lê o texto em casa, lê para o seu filho, ou comenta sobre os elementos desse texto com o seu filho. Filho, chegou no sábado de tarde. Filho, amanhã é dia do Senhor. Amanhã é dia de adorar a Deus. Filha, amanhã nós vamos cultuar o Senhor com a igreja, com os irmãos. Filha, então, inculcando na cabeça dos nossos filhos o culto. Então, antes de falar assim, é impossível, é uma coisa difícil demais, a primeira pergunta é, nós temos ao menos colocado no coração dos nossos filhos a importância desse dia e do que vai ser feito aqui? Se nós não fazemos isso, então nós deveríamos esperar, ou melhor, silenciar os nossos lábios a objetar uma coisa que o Senhor ordena, irmãos. Primeira orientação prática, fazer com que os filhos tenham uma expectativa por aquilo que vai acontecer. É engraçado que a gente faz isso com muita coisa, né? Vai ter um passeio, a gente passa a semana falando com o nosso filho que vai ter um passeio. Vai ter um aniversário, é a semana falando que vai ter um aniversário do coleguinha, do amiguinho, etc. Mas a gente não faz isso com o culto. É também para fazer com o culto, irmãos. Durante toda a semana, especialmente no sábado. Seja um modelo de entusiasmo pelo dia do Senhor. Segundo, né? As crianças, elas aprendem muito a observarem seus pais. Se mamãe e papai vão relutantes à igreja, então as crianças irão relutantes à igreja. Se mamãe e papai criticam o pregador, o sermão, etc., então as crianças provavelmente serão críticas. Acorde cedo na manhã de domingo, prepare-se para o culto, deixe as crianças verem a sua alegria e entusiasmo, que seja verdadeiro no seu coração, o que você canta com seus lábios. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a casa do Senhor não é esse prédio, é o seu povo, é o seu culto. Então, que seja verdadeiro isso, irmãos. Ao invés daquele marasmo, aquela leniência, tem que ir para o culto hoje, vai brigando, vai reclamando, porque tem culto, porque não sei o quê, porque... Alegria de ser verdadeiro. Agora, veja, irmãos, percebe aqui que a relação, novamente, não é vou forçar uma coisa para o meu filho, quando o meu coração não está daquele jeito. Então é trabalhar no coração, que nós creiamos que isso é bom, que nós creiamos o que o culto do Senhor é. O que nós acabamos de passar, irmãos, nesse ano, e do que saiu da boca de muitos crentes, muitas igrejas, de muitos conselhos, escancarou a total desinformação sobre a doutrina do culto e as implicações disso e a maneira como nós vamos lidar com isso. E a mesma coisa entra aqui, irmãos, no nosso afeto, no nosso coração para com o culto ao Senhor. Terceiro, fundamental, importante isso aqui, irmãos, de forma prática, implemente o culto familiar em casa. A família que cultua junto em casa achará muito mais fácil cultuar juntos na adoração corporativa. Uma criança achará natural ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, cantar os hinos. Isso também ajudará nossos filhos a aprender, a sentar-se quieto, a compreender a importância de cultuar, a concentrar-se durante a oração, etc, etc, etc. O que é isso, irmãos? Para tudo a gente treina, né? A gente treina para jogar bola, tem uns que mesmo treinando ficam jogando ruim, mas treina para jogar bola, treina para um concurso, treina para isso, treina para aquilo outro. O culto público, irmãos, no processo de ensinar os nossos filhos a estarem no culto, tem um treino também. E o ápice talvez a questão mais prática desse treino é
culto doméstico. Eu recordo-me bem quando nós começamos a viver isso aqui na igreja, e alguns pais no início estavam tendo dificuldade, aí o conselho, os meus presbíteros visitando, descobriu que não estava sendo feito culto doméstico. Recomendou, orientou, encorajou a ser feito culto doméstico. Como foi radical a diferença, irmãos? Radical a diferença da postura do filho durante o culto. Ele já entendeu que aquilo ali é uma coisa da sua vida. É ali no ambiente do culto doméstico que ele vai poder ser repreendido de uma forma mais clara e veemente, poder ser disciplinado de uma forma mais constante. É toda a preparação para chegar num culto de domingo. Mas se a gente negligencia durante toda a semana e espera fazer só no domingo, realmente vai ser um trabalho mais árduo. Não vai ser impossível, mas vai ser bem mais árduo. E aí, por nossa negligência, nós invalidamos a palavra de Deus, porque nós mesmos fracassamos em fazer aquilo que é sábio e bom, e aí a gente vai e coloca a conta na palavra de Deus, na orientação dela. Não, irmãos, façamos isso primeiro, essa orientação prática. E se vocês perceberem, até agora, as 3 primeiras orientações, elas lidam com o culto em si mesmo? Não. As 3 orientações até agora, elas são pré-culto. Elas são durante a semana, para que a igreja entenda que esse é um processo de construção, de preparação para. Não é uma coisa que vai ser vivida e praticada só no culto, mas é toda a semana da família girando em torno disso. 4. Leia a passagem durante a semana. A maioria das séries de sermões são uma exposição de um livro da Bíblia. Isso significa que você sabe o que será pregado no culto. A próxima passagem, leia ela ao longo da semana e converse sobre ela em torno da mesa de jantar ou durante o culto familiar. Assim as crianças ficarão familiarizadas com o texto que o pastor está pregando. Com esse conhecimento, dê a elas algumas coisas para prestarem atenção no sermão. Ainda sobre a orientação pré-culto. Os irmãos sabem a estrutura de exposição daqui da igreja, né? Gênesis, Salmos, Mateus e Romanos. E esse mês está sendo só Mateus. Então você pode ler o texto bíblico antes. A gente coloca no sábado, novamente, nós não colocamos à toa. É para isso ajudar a igreja na preparação do dia do Senhor, para o culto ao Senhor. Ler o texto, conversar com a criança. É interessante que a gente já passou algumas situações com Thomas, não necessariamente ligado ao culto, mas ligado a algum fato, algum conhecimento, em que a gente fala com ele antes alguma questão, aí aquilo que a gente conversou com ele antes acontece alguns dias depois. Ele fez: olha papai, aquilo que você estava falando. Ele faz a ligação. Então, aplicando isso à preparação para o culto, é a mesma coisa. Ler o texto, falar dos personagens, para que ele já se familiarize com os personagens, para que quando o vosso pastor falar, ele lembre-se: aquele que o papai estava falando, ele já tem, e aqui é o processo da educação clássica, ele já tem toda a gramática, para que ele possa avançar então para a lógica, para a compreensão do que está sendo posto. Ele já elencou todos os personagens, todos os fatos essenciais, ao invés de ele ter que se esforçar na hora de ouvir o sermão, tentando construir os fatos para poder pensar no que está sendo falado, você já deu os fatos durante toda a semana. Então, quando você, por exemplo, passou a semana, você falou sobre seguir a Jesus, sobre, filho, teve um escriba. O que é um escriba, papai? O escriba era um homem religioso da época que se dedicava a copiar o texto do Antigo Testamento, porque nós não tínhamos isso aqui que a gente tem agora, a Bíblia. Vá conversando. Ele foi: quero seguir o Senhor. Vá alimentando a cabeça do seu filho com esses fatos dos textos bíblicos do sermão. 5, comece cedo. Muitos acreditam que é mais difícil introduzir uma criança de 5 anos no culto corporativo do que uma criança de 12 anos. Mas isso não é verdade. Uma criança de 5 anos está na fase de formação do caráter. Seus hábitos e padrões de comportamento ainda não estão consolidados. Alguns meses lutando com um filho de 4 ou 5 anos, ensinando-lhes a praticar a adoração corporativa, produz benefícios para o resto de sua vida. E isso é um outro pensamento que alguns têm, né? Não, quando meu filho crescer eu faço culto doméstico. Não, quando meu filho crescer eu coloco ele no culto. A estrutura da vida que o Senhor estabeleceu não foi essa, irmãos. As crianças, elas são o que elas são exatamente para que desde a tenra infância nós possamos direcioná-la para o caminho correto. Não é esperar algo ser consolidado no coração para depois a gente ter que desconstruir. Porque não se engane, irmãos, algo está sendo posto.
Os mesmos pais que falam assim, eu não devo ensinar a Bíblia para o meu filho, eu não devo ensinar essas histórias da Bíblia, eu não devo ensinar isso, eu não devo ensinar aquilo outro, não devo... é difícil ensinar os salmos, é difícil ensinar... Aí está botando dificuldade em tudo que é piedoso. Mas é o mesmo filho que está vendo os desenhos animados, é o mesmo filho que está aprendendo personagem em tudo que é canto, é o mesmo filho que está aprendendo musiquinhas. Então quer dizer que seu filho, ele não é capaz de aprender o que é piedoso, o que é bom, mas é capaz de aprender estas coisas? Qual o critério de capacidade que você está querendo julgar? Não é critério de capacidade simplesmente. Deus criou os nossos filhos e irmãos como uma esponja. É uma linguagem que a gente usa na educação. Eles estão sugando. Exponha o seu filho ao que deve ser exposto, ele vai sugar. Exponha o seu filho ao que não deve ser exposto e ele vai sugar. Irmãos, é estarrecedor. Eu e Nara às vezes ficamos estarrecidos com algumas palavras que Tomás chega perto de nós. Eu procuro e me esforço falar corretamente diante dele, inclusive usando palavras que não são tão vernaculares, por assim dizer. E aí, quando Thomas com 2 anos e pouco, conversando com Laura, aí Laura falou uma coisa, aí Thomas fez, é exatamente isso, Laura. Ele usou exatamente. E eu fiquei assim, por que quando Thomas acerta fala, exatamente, filho? E ele colocou essa estrutura de pensamento na cabeça dele, de linguagem. Então, é expor os filhos àquilo que tem que ser exposto. É expor às informações da palavra, aos fatos do culto, aos salmos, aos cânticos da palavra. E orando ao Senhor para que o Senhor opere como eu disse, irmãos. A maioria das vezes, nós colocamos obstáculos. O problema, como nós vimos no sermão, não é o obstáculo. É o nosso coração preguiçoso. Nós não queremos fazer isso. Nós preferimos passar 2 horas do dia pendurado no celular, em rede social, em Netflix, não precisa nem estar fazendo merchan aqui, né, do negócio, mas em streams, e não queremos gastar esse tempo com os nossos filhos, irmãos. Isso é um atraso para nós. Sexto, agora veja, agora chegou no culto. 5 orientações, agora chegou no culto essa orientação prática. Use momentos de transição durante o culto para sussurrar no ouvido do seu filho o quanto você amou determinado versículo ou hino, como você precisa se lembrar de orar pela pessoa doente mencionada, ou como você foi convencido por uma aplicação. Isso nos mantém engajados, e isso os mantém engajados e permite que eles o vejam participando atentamente do culto. Veja, não é conversa fiada com o filho durante o culto, irmãos, mas é conversa apontando para o culto. Filho, vai ler a Bíblia, fica de pé. Filho, vamos cantar o salmo. Filho, aí fez toda a referência. Filho, você lembra daquele versículo que o pastor leu? Filho, você lembra daquele salmo? Como é que foi? Canta com ele no carro, quando está voltando para casa. É toda essa construção, irmãos, todo esse processo no culto agora, né? Fazendo com que a criança atenta ao que está acontecendo. Sétimo, use ajudas óbvias. Muitas vezes esquecemos de usar as ajudas que já estão disponíveis para nós. Por exemplo, peça a um filho mais velho que encontre a passagem bíblica ou aponte seu dedo sobre o texto enquanto é lido para uma criança mais nova. Use o boletim e mostre para seus filhos em que momento do culto vocês estão. Faça-os ler a confissão conforme você aponta ao longo de cada palavra, etc. Aqui, irmãos, é coisas práticas. É você apontar para a Bíblia, é você apontar para o pregador. Igual aquela situação que eu falei da Luana, né? Da Lelê. Ela fez, filha, olha o pastor, aí apontou para o pastor, presta atenção nele. Aí Lelê levanta a cabeça assim, fez, não é pastor não, porque era pastor Paulo Robson que estava pregando. Então é usar esses recursos durante o culto para que ela possa estar presa ao que está acontecendo ali. E é interessante aqui, irmãos, eu esqueci de dizer que é do Kevin DeYoung, né? Está ali em cima o nome do pastor, ele é presbiteriano, norte-americano, se eu não me engano. E aí ele mencionou os filhos mais velhos, né? E como na nossa cultura esse pensamento que muito filho é muito trabalho. Não deixa de ser um trabalhozinho a mais. Só que a gente, por nós não entendermos o processo de criação de filhos segundo a palavra de Deus, é que nós sofremos mais ainda, irmãos. Porque, veja o que ele está falando, ele usa o filho mais velho como auxílio para você ajudar os mais novos. E famílias que criam os filhos nesse sentido, irmãos, como eu estava conversando com um pastor amigo nosso dos Estados Unidos, 7 filhos. Eu lembro como se fosse hoje a gente conversando com ele, pastor, como é que é isso? 7 meninos, com a esposa dele também. Ele falou assim, rapaz, vão crescendo
a gente está instruindo ele a ser homens e a serem mulheres. No caso dele, são 7 filhos homens, só homens, né? Então imagine a mãe aí, como ela vai ter que lidar com 8 machos dentro de casa. E bota na rédea. Ajuda a lavar a louça, ajuda a colher a roupa, ajuda a varrer. Então daqui a pouco ela está só coordenando as operações e dando os devidos tons, fazendo ali o que, reparando o que for necessário. Ah não, ela deve estar doida, cabelo descabelado, isso aqui. Muito pelo contrário. Ela educou os filhos da forma como tinha que ser feito e está colhendo os frutos. O problema é que a nossa geração não sabe como educar filhos e acha que filhos é um peso, e aí se pudesse nem filho teria, porque dá trabalho. Não, o que dá trabalho é a gente fazer o que é errado. Isso dá trabalho. Aí depois que a gente faz o errado para desfazer, aí o trabalho é mais maior de grande, por assim dizer. Não, irmãos, né? Use as ajudas óbvias, inclusive filhos mais velhos. Sente-se perto da frente. Crianças são facilmente distraídas, então sente-se perto da frente, onde há menos distrações. 9. Crie uma atmosfera na sua fileira. Veja só, irmãos. Encorajem seus filhos a prestarem atenção, a ficarem de pé quando todos estiverem de pé, a cantarem quando todos forem cantar, a curvar a cabeça em oração quando a congregação for orar, etc. Irmãos, eu quero comentar aqui uma coisa. Está no próximo. Pronto. Isso aqui está ligado com esse 10º aqui. Conte com o apoio de outros membros. Vocês perceberam aqui que em tudo isso nós tivemos orientações pré-culto, orientações culto, no culto, e todas elas ligadas à família, ao papel dos pais. Nesse processo, irmãos, há um papel fundamental da igreja como um todo, de quem não tem filho ainda, de quem já tem filho que está mais velho, é toda a igreja envolvida, irmãos. Veja, peça a outro membro para lhe dar um apoio, sentando-se com sua família. Cerque-se com outras famílias com as quais você possa contar para lhe proporcionar encorajamento e que não sejam irritadiços caso seu filho estiver um pouco inquieto. Deixa eu me voltar aqui uma coisa, irmãos, nessa outra aqui, sobre sentar com os filhos na frente. Uma orientação que a gente sempre dá aos pais é sentar com os filhos, obviamente nos cantos que tenham menos distração, mas entender o time, se o filho ficar irritado, né? Então você vai lutar para que o seu filho se comporte, então não é no primeiro choro que você vai tirá-lo, mas ele persistindo, não espere mais de 10 segundos, já tire-o. Tem aquela espaço ali do lado de fora, tem um banheiro que você pode fazer aquilo que você sabe que você deve fazer, vou evitar falar aqui mais extensivamente, e você volta com o seu filho calmo. Ali agora, se vocês verem, a gente colocou uma caixinha de som, tá amadora a estrutura, né? Mas vai ser profissionalizada depois pelos diáconos, para poder, os pais que vão acalmar o filho, ficar ali fora, naquele aquáriozinho ali do pé da escada não, do topo da escada, né? Como é o nome daquilo ali? Mezanino? Não, mezanino, né? Pode ser, né? Aquele mezaninozinho ali para servir desse processo. Acalmou, volta. E tenho certeza que ele vai entender que ele não vai sair por qualquer chorinho que ele fizer. E se sair, algo mais grave vai acontecer caso ele saia. Então, essa estrutura desse processo, certo, irmãos? Aqui, queridos, aqui vem a parte do que serve de arrochar parafuso para a nossa igreja. Nós, o Conselho, lamentamos em a igreja, primeiro, não está tão presente na escola dominical, né? Isso é um erro, irmãos. Nós não darmos a devida atenção ao culto público matutino, achando que o culto público vespertino é o culto, e é só ele que é o culto. Não é só ele que é o culto, irmãos. O culto matutino também é culto. As exposições são sequenciadas, você está perdendo ocasiões se você não vem pelo culto da manhã, e perdendo essa ocasião de instrução. Então nós gostaríamos, irmãos, que a igreja estivesse aqui em peso, sendo relembrada desse fato. Que fato? Querido, se você não tem filho, não fique descontente, com cara fechada, ou toda hora olhando para trás se o menino faz um barulhinho, se o menino chora. O pai sabe o que tem que fazer. Então não seja aquele olho constrangendo mais ainda o pai nesse processo. E segundo, você não está para julgar, você está para ajudar. Então, uma ajuda, por exemplo, evite ficar chamando... Oi, som? Evite ficar chamando a atenção da criança durante o culto. É fofa, é irresistível, mas evite. Estoure depois que o culto acabar. Arrocha até esbugalhar os olhos, mas não faça durante o culto.
para que não atrapalhe a criança e os pais. Terceiro, jovens, vocês que ainda não têm filho, não fiquem sentando grupitos entre vocês não, queridos. Aproveitem a ocasião que vocês não têm filhos ainda para aprender com quem já tem filho. Sente-se no meio das famílias, compadeça-se dos seus irmãos. Eu vou fazer um apelo, compadeça-se da minha esposa, que vai ter 3 meninos e o marido dela está aqui na frente conduzindo o culto. Jovens, sente-se com as famílias, você vai ajudar muito, ao invés de ficar nos grupitos, sentadinhos ali bonitinhos, e ainda se chateando porque a mãe não faz o filho calar a boca, está me atrapalhando. Deixe de reclamar, sente com a família e ajude a acalmar aquela criança. Ajude quando a mãe precisa levantar com o 5º filho, você ficar com os outros 4. Ajude nesse processo, tá bom, irmãos? Então vem um encorajamento, um desabafo. Tô brincando, irmãos. E uma prática fundamental, queridos, fundamental para esse processo, que é aqueles que não têm filhos, ajudar quem tem filho. Então, cria esse desafio. Você que é jovem, você que é casado, não tem filho ainda, sente todo domingo, todo culto com uma família diferente, ajuda essa família e você vai poder ter, cada um compartilhando um pouquinho ali as crianças, o processo de ajudar, o outro levanta, vai trocar a fralda, vai fazer, vai tirar do culto para se acalmar, todo mundo vai pegar 90% do sermão, né? Vai poder conseguir estar naquele processo ali junto, tá bom, irmãos? Então, isso é fundamental. Aí algumas outras orientações finais. Faça anotações. Por exemplo, quando a gente fala a palavra, que pela miserabilidade do pastor de vocês, ele esquece com uma certa frequência de falar qual é a palavra, às vezes eu até anoto qual é a palavra que eu esqueço. Me emburaco já na introdução e esqueço a palavra. Mas se seu filho já sabe identificar a palavra, não precisa nem saber ler. Identificar a palavra, peça para ele contar, fazer um tracinho. Se ele já sabe escrever, peça para ele escrever as palavras que o pastor mais está repetindo. Se ele já sabe fazer desenhos, peça para ele desenhar o que está sendo pregado. Lembrando que não é para fazer imagem de nenhuma das pessoas da Trindade, mas qualquer outra coisa ele pode desenhar. Então, é um outro recurso. Leve o seu filho para conversar comigo ao final do culto, com o pastor, sobre o que ele contou, sobre o que ele desenhou, sobre o que ele entendeu, sobre alguma dúvida que ele ficou, alguma pergunta que ele fez durante o culto. Faça esse processo. Irmãos, brinquedos no culto, queridos, totalmente desencorajado. Não traga para o culto brinquedos. Você não vai interter o seu filho, você vai ensiná-lo a cultuar. Então, brinquedos no culto é uma pedra de tropeço. Até porque se o outro filho o filho do outro da família vê o brinquedo, meu irmão vai passar o culto todo cobiçando o brinquedo do outro e não é naquele processo. Obviamente você pode trazer lanchinho, porque as crianças precisam comer. O lanchinho ajuda a criança a se sentar um pouco mais. Você ganha mais 10, 15 minutos do sermão com a criança comendo e ouvindo pregação. Mas brinquedos não são recomendáveis, exatamente porque não é playground, é culto, tá bom? Saídas desnecessárias, evite. Se a criança está tendo necessidade fisiológica, ok, leve. Precisa de água, traga a aguinha na bolsa para você dar para o seu filho. Então evite saídas desnecessárias. Lembre-se da dinâmica controle e disciplina. É fundamental nesse processo todo, irmãos. É fundamental. E por último, a postura dos pais e dos irmãos durante o culto. A postura dos pais é a postura de atenção, aquilo que a gente já viu no outro slide. Mas a dos irmãos é isso que diz respeito a... Deixa para outro momento. Especialmente se a criança está sentada na sua frente e o pai não está vendo o que você está fazendo. A criança está inquieta, está agitada, o pai não sabe nem por que é porque o irmão lá atrás inventou de fazer fofura para o filho. Então segura a onda, contém a emoção da fofura e deixa para pós o culto, ajudando a família. Algumas recomendações, irmãos. Esse livro é espetacular, um livro que foi escrito por esse pastor Daniel Hyde, publicado pela Editora Os Puritanos. É mais do que recomendo, ele tem Kindle, tá bom? Preço baratíssimo. Se você é um pai que quer ler um pouco mais sobre isso, se você é um crente que quer conhecer um pouco mais da doutrina, se você é casado e vai ter filho já, lê esse livro. Esse livro é mais do que recomendável. Tem esse livro aqui também, Randy, eu não lembro agora o sobrenome dele porque não dá para ler também ali. Mas é um e-book gratuito esse aí,
a participação das crianças no culto solene. Eu vou postar todos os links lá no grupo, tá bom, irmãos, da igreja. E esse outro livro aqui, muito bom, Guarde-os do Mal, preservando seus filhos do mundo secular e preparando-os para o evangelho, desse pastor Batista. Inclusive a editora é uma editora batista, né? A Batista Regular. 3 materiais muito bons que tratam sobre essa questão das crianças e o culto, e nós recomendamos isso, né? Além disso, essas 2 palestras do reverendo Paulo Brasil, já é conhecido dos irmãos, o Pacto e a Criança no Culto Solene, e da esposa do pastor Oreb Quaresma, a Simone Quaresma, a igreja na qual nossos irmãos dos Anjos estão congregando, conduzindo os pequeninos no culto público e privado. Então, são 5 materiais, irmãos, que ajudarão na complementação desse tópico. A questão agora é, alguma dúvida?